Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, que é um agente transformador da sociedade, é professor de Direito em Universidade e metafísico e também coordenador do Grupo CROM. E compartilha amorosamente toda sexta-feira todos esses conhecimentos com a gente. Tudo bem, Walter? Bem-vindo ao seu programa. Boa noite, Cris. Tudo bom? Boa noite, Walter. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão chegando aí, já estão se manifestando aí. Obrigado por mais essa oportunidade. Estamos hoje Eu que mais agradeço. uma vez aqui com vocês com um tema novo aqui para falar essa noite. Vamos lá? É verdade. Ô, Walter, você quer falar um pouquinho do tema? Aprenda a descansar no meio da transição planetária. Por que esse tema? Conta pra gente. Porque estamos cansados, né? Todo De mundo verdade. percebe isso. Todo mundo percebe isso, né? Estamos cansados. E isso todos nós, independentemente do que tipo de cansaço é esse. E só existe uma forma de descansar, é a forma da busca da consciência, que a gente vai falar um pouco hoje, para o pessoal entender do que eu vou falar hoje. Nesse cansaço, o dormir não resolve, né? O relaxar não resolve. Muitas vezes a gente senta num sofá e acha que está no paraíso, e esse paraíso dura 15 minutos, depois nem aquele sofá serve mais, né? Às vezes você tenta descansar mesmo no seu momento de sono, e nem todos os sonos são reparadores, ou não tem sido para todo mundo. Eu mesmo já passei uma fase importante aí dos últimos anos da minha vida, enfrentando esses desafios, né? Em que você não consegue cuidar do cansaço sem perceber alguns processos. Nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, né? Para contribuir com o pessoal também não pensar que está doente, né? Ou que esse cansaço vem de uma debilidade física, né? Na verdade, é um cansaço da transformação, e ele diminui, nós conseguimos descansar deste cansaço rotineiro, né? Praticando alguns atos, tendo paciência também, porque o processo não é só... Nós vamos dar dicas, nós vamos falar um pouco, mas também não é tudo isso, né? Existe a necessidade de ter um pouco de paciência, porque o processo ele acontece para todo mundo e vai passar para todo mundo. Eu, em parte, já passei. Em parte, eu já passei por esse processo, mas ainda tenho também, né, essa questão dessa transformação. Então, é isso. Vamos trazer hoje um pouco aí de uma reflexão, porque o pessoal ficar, inclusive, mais entusiasmado com o momento, não ficar achando que, né, essa derrubada, né, essa fadiga que a gente está passando, é algo que precisa ser, né, tratado com medicamentos ou estar extremamente preocupado. Só tem que tomar atenção e cuidar de si. Isso que é o mais importante. Ô, Walter, o que há nos momentos atuais no mundo que dá essa sensação de cansaço, mesmo que não possamos aí um dia muito ativo? Então, as estruturas físicas, no momento, estão sendo radicalmente transformadas, de acordo com essas novas frequências que estão chegando no planeta. Anteriormente, nós tivemos um bloqueio dessas frequências que vêm do Sol central da galáxia. Então, não só não tínhamos a percepção, como nós construímos a nossa estrutura psíquica, mental e física de acordo com as energias, as frequências mais densas. E agora essas frequências de maior intensidade, de maior vibração, inclusive são frequências vibracionais eletromagnéticas que a gente considera e classifica como frequências inteligentes. Por que a gente chama essas frequências de inteligentes? Porque elas são transformadoras. Elas transformam não só a nossa estrutura física, como elas abrem possibilidade de realinhamento do nosso DNA, inclusive abertura das outras 10 hélices, que nós estamos a caminho disso, né? Estamos trabalhando para isso,
Então, essas frequências vibracionais, o Sol central da galáxia, hoje transformam radicalmente o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa mente e a nossa própria psique. E é esse trabalho, né, o nosso descansar hoje é acordado. Nós precisamos trabalhar a nossa consciência, a nossa percepção disso, porque não é mais um descansar, ou seja, se livrar do cansaço apenas quando nós deitamos, né, para dormir. E sim, durante o dia, tendo essa atenção da qual estou falando hoje para vocês aqui. Fantástico. Eu até pensei que o Walter tivesse feito essa pauta exclusivamente para mim, porque eu me sinto assim, só no pó, entendeu? Hoje é um legal. pouco, é um pouco bastante para nós também, né? Porque eu sempre falo para o pessoal, tanto nas nossas lives aqui de sexta-feira, como nas quartas-feiras. As lives não são para eles, né? É para nós, né? Nós todos, né, fazemos parte disso tudo. Né? Então, hoje também nós estamos aí aprendendo, né? Ou trocando experiências a respeito. Bom, eu sempre aprendo. Eu agradeço muito a você por compartilhar tudo isso. Eu sempre aprendo muito e absorvo bastante tudo que você passa. Graças a Deus, você me ajuda a evoluir muito nesse momento da transição. Ô, Walter, o cansaço, então, não tem a ver com doenças físicas? É mesmo a mudança que estamos vivendo em nosso físico, é isso? Real? Exatamente, não é doença. Então, prestem atenção nisso. Obviamente que, eu volto sempre naquele ponto, existem questões particulares, existem pessoas que estão em tratamento, são pessoas que realmente têm análise clínica via médicos tal, e que têm o seu processo patológico, mas, no geral, no todo, né, das pessoas que não têm um processo de tratamento clínico, nem nada, nem médico, né, tem a sua vida rotineira e se sentem cansados, isso realmente não é debilidade física no sentido de doença, não é anemia, não é falta de alguns componentes importantes aí que precisa se preocupar tanto. Entretanto, claro, né, claro que quanto mais se cuida do corpo, ou seja, se toma aqueles complementos minerais necessários, que a gente sabe que, via de regra, nós temos deficiência, por exemplo, como magnésio, reposição de magnésio, né, os cuidados que a gente tem com o físico, mas isso é da nossa natureza, isso pertence a nós, e essas reposições são importantes, é bom o pessoal pesquisar os protocolos, né, de complementação alimentar para isso, mas o nosso cansaço em si não é uma doença, e sim é um momento, e nós trabalhando para que isso seja tratado, né, para a assimilação dessas energias, mais a mais elas farão parte do nosso corpo, farão parte da nossa estrutura energética. E aí, nesse convívio, nessa adaptação, aí virá o melhor, né, virá realmente um sentimento mais, né, de apaziguamento, né, dessa fase que a gente está passando, inclusive chega ao ponto de nós termos a sensação de estresse, de estafa mesmo, né? Estafa. E nem sempre está ligado à nossa atividade física. Aliás, né, quem quiser experimentar, muitas vezes, fazendo um trabalho físico durante o dia, seja ele qual for, desde limpar sua casa, ou uma caminhada maior, às vezes você se sente muito melhor do que se você não tivesse feito nada. Se sente menos cansado, por incrível que pareça. Então, se vê realmente... E agora, por que isso acontece? Porque toda vibração eletromagnética inteligente, ela requer movimento. Ela não funciona bem na estagnação. Então, entramos na era em que precisa usar menos o sofá, tá? Então, já estou avisando o pessoal pode até não gostar muito da minha notícia, mas tem que começar a usar menos o sofá, tá? Então, anda mais de bicicleta, dá um passeio, faz uma caminhada, vai até o parque, quem tem parque por perto, né? Se movimente, porque a energia da nova era, ela requer, como ela é mais sutil, ela requer maior movimento, né? No universo, nada que está estagnado sobrevive. Saibam disso, né? Tudo no universo é movimento, né? Sejam desde o átomo até nos corpos, né, materializados fisicamente como o nosso, né? Os corpos celestes, eles nunca estão
paralisados. Então, mesma coisa o ser humano. Então, quem gosta da palavra aposentadoria, quem gosta da palavra do sofá, né, quem gosta, né, do repousar excessivamente, vai se preparando, porque agora, no melhor dos sentidos, isso não é castigo, isso não é pena para ninguém, não, é no melhor dos sentidos, porque a ação, ela é construtiva, ela te constrói, seja de uma forma ou de outra, né? E a estagnação, ela tem o seu lado bem prejudicial, pode ter o seu lado bem prejudicial, ainda que todos mereçam, sim, seu descanso físico, seus momentos. Eu também tenho meu momento sofá, meu momento, né, de dar uma paradinha e tal, mas a gente prestar um pouco mais atenção, de aproveitar os momentos que a gente tem, né, para se movimentar, para realmente aproveitar essa energia e descansar, né, trabalhando, descansar se movimentando. É uma forma bastante interessante de mudança. Olha que dica, hein? Bom, pessoal, é fantástico. Ô, Walter, as pessoas não estão apenas aí cansadas fisicamente. Ouvimos aí muitos reclamando do cansaço mental, espiritual em suas relações e até mesmo no trabalho. Isso tem a ver, da mesma forma, com o que sentimos no físico? Totalmente, né? E por que isso acontece? Porque nós estamos vendo o mundo e as pessoas de outra forma. E isso causa cansaço. Isso cansa. Isso cansa Verdade. e cansa muito, né? Ver as pessoas de outra forma. Nós estamos tendo contato com a verdade, que é diferente da realidade. Realidade é como nós enxergamos o mundo, como ensinam a gente a enxergar, né? Como querem que a gente enxergue. E isso, quando se transforma em verdade, quando você vê a verdade, você precisa se preparar para tudo isso. Por isso que não só há o cansaço físico, mas há o cansaço psíquico, cansaço mental e até o espiritual. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí também, né, sobre essas outras formas, né, de criar estafa, porque já não uma forma de ser, de se classificar como cansaço, mas sim estafa, a gente fica estafado, né? Por quê? Porque acumulo físico, acumulo mental, psíquico, né? E lidar com a diferença do que existe no mundo, né? Eu vejo aqui os nossos internautas que participam dos nossos programas aqui, que estão em processo de despertar, e muitos já estão despertos, a gente sabe que 100% sofre essa estafa, né? Ao lidar com pessoas que negam tudo isso, ou se negam, ao menos, a reconhecer um pouco essas mudanças. Isso causa um cansaço na gente, porque você está vibrando numa oitava superior, você está com uma expectativa muito positiva, muito acima, né, da média do que as pessoas estão, e aí você, para lidar aí, e isso começa dentro da família, onde a gente tem a maior expectativa, né, porque lá a gente quer, de fato, ver as pessoas crescerem, progredirem, participarem dessa nova era, e muitas vezes você tem um bloqueio ali, né? Você tem um muro. E aí você é obrigado a lidar com isso pacientemente, com resignação. Eu mesmo falhei tremendamente essa semana nessas tarefas, lidando com família, né? E pode parecer aqui que o Walter é totalmente preparado para a nova era, nada disso, eu sou igual a todo mundo que nos assiste aqui. Tenho meus momentos e passei por desafios. E isso deixa a gente num cansaço fora do comum, né? Porque você lida não só com as idiosincrasias de todos, mas com as suas também. E isso tudo é bom a gente reparar e não se culpar, né? E não esperar que não é assim para todos, é para 100% das pessoas. E quem percebe esse cansaço, no sentido do que eu estou falando, ele pode lidar, ele pode transmutar, ele pode transformar isso em algo, né, precioso, né, no seu descansar diário, né, nessa nossa transição. Isso é bastante importante para todos nós. Ô, Walter, o que podemos fazer para diminuir o cansaço mental? O mental depende da vibração e da ressonância, né, que eu já falei um pouco para vocês aqui, e depende também de alguns fatores muito importantes. Eu vou começar a descrever eles para vocês. Primeiro, a gratidão.
Se não houver a gratidão, você não muda seu padrão vibracional, você não acende. Não adianta. A gratidão é um dos elementos principais da mudança vibracional. Você descansa a tua rotina praticando a gratidão. Muitos podem achar engraçado o que eu estou falando, mas é assim mesmo que funciona. Praticando a gratidão. Seja grato. Como é que você começa a perceber que você é grato? Você para de criticar os outros, você para de cobrar os outros de forma exagerada, você para de reconhecer que tudo que o outro faz não é insuficiente para você. Veja que muitas vezes você recebe o que o outro pode te dar, e nesse sentido a gratidão é muito significativa, né? Então percebam isso. E a gratidão encerra todos os processos, não deixa nada para trás, não deixa mágoa, não deixa dívida, né? Não deixa. A gratidão é algo sublime, criando inclusive crescimento anímico, que é o crescimento da alma. Outra questão também que ajuda no mental é a compaixão. Compaixão não é dó, não é ter dó das pessoas, mas é ter empatia, se colocar um pouco no lugar daqueles que sofrem e, se puder, fazer alguma coisa para diminuir esse sofrimento. Claro, eu alerto a vocês que parte de pessoas que sofrem no mundo são soldados treinados pelos escuros. Tomem cuidado com isso. Tem legiões deles espalhados nas cidades e eles são treinados pelos escuros. É outra questão, uma questão muito grave e difícil de falar aqui, mas para vocês prestarem atenção. Então, não é, a compaixão não significa sair tendo dó não, mas tendo dor, né, por todo o drama social que existe por aí, porque tem muita gente fazendo caridade para a pessoa errada, né, e para a onda errada e alimentando uma anti-energia, porque existem soldados da anti-energia nas ruas, praticando atos de miserabilidade para criar justamente esse ambiente negativo. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. A compaixão tem que funcionar onde existe o trabalho assistencial de verdade, em grupos que ajudam pessoas necessitadas, de fato, doentes, instituições, crianças que precisam ajuda, isso sim. Agora, existe essa legião por aí que é muito perigoso e está sendo usado de uma forma muito contundente para abaixar o nível da energia do planeta e nos jogarem para baixo, para patrocinar ainda parte da escuridão. Mas isso, com o tempo, será sublimado. Da mesma forma que vocês presenciaram ao longo dos últimos anos, a multiplicação disso, vocês vão ver da noite para o dia isso sumir, porque haverá uma mudança radical nessa energia que vai ter que tirar esses, entre aspas, soldados, né, dos trevosos aí. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Generosidade é outra questão também que modifica, né, a sua estafa mental. A generosidade significa o quê? Né? Participe. A generosidade não é só doar bens materiais, não é só dar alimento para os outros, é participação. É você estar junto, é você colaborar, né? Você está num grupo que vai fazer um passeio, né? Colabore, faça desse passeio uma coisa bacana, né? Contribua. Isso é um exemplo, mas em casa, generosidade começa dentro de casa. O que você pode fazer para compartilhar os afazeres, as coisas, ou um ambiente sadio, né? Generosidade também cabe nós deixarmos de sermos tóxicos, né? Nós, devido às nossas emoções, nossa psique, corremos o risco de praticar atitudes tóxicas, contaminam o ambiente, acabam com bom humor. Muitas vezes nós despertos perdemos a paciência porque a gente vê tanta coisa que já não serve mais e a gente perde a paciência. Aí, em vez de ser desperto, nós somos tóxicos. Tudo isso precisa ser analisado, e eu tenho certeza que a turma que nos assiste aqui passa por isso. Nós passamos aqui, eu sei, você está dando essa risadinha porque eu sei que você também passa por isso. Né? Você está ali, né? Você está ali tentando plantar, pôr a sementinha, de repente vem uma avalanche de bobagem e você, tal, e aí que a gente realmente precisa se testar nessa generosidade, né? A boa vontade, o compartilhamento de ideias, tudo isso elimina, né, a faixa do estresse mental.
Então, todos esses elementos aqui, eu não vou detalhar os outros, porque eu já enriqueci os primeiros, senão a gente perde, a gente tem um tempinho curto aqui, tem ainda mais coisas para falar, mas esses elementos são fundamentais para você cuidar do estresse mental, dessa fadiga, e poder estar um pouco mais tranquilo, né, em termos do que... E para finalizar a pergunta relacionada ao mental, cuide dos pensamentos negativos. É um desafio tremendo, eu reconheço, eu estou nisso também. Cuide dos pensamentos negativos, né? Faça a transmutação deles. Se você não consegue se livrar com facilidade, transformar um pensamento negativo em positivo, faça a oração da sua crença, ela é transformadora. Ela retira, como ela sobe o padrão vibracional dentro de você, você se desliga do negativo, você consegue fazer isso, né? E sempre encontrar o positivo dentro de si, porque não encontrar o positivo dentro de si é se mutilar energeticamente. É como se você estivesse se rasgando por dentro sob o ponto de vista energético. Então, o grande trabalho é o positivo, né? E esses esforços que eu falei para vocês é uma transformação real que a gente pode fazer no mental. Ô, Walter, e da mesma forma, o que podemos fazer para tratar da fadiga espiritual? É muito interessante, né? Falar de fadiga espiritual. É muito interessante, mas existe, né? Prestar atenção na intuição, né? A intuição é a primeira informação que vem do campo espiritual. Intuição, presta atenção na intuição. Quanta gente não tem uma intuição, intui o tempo todo? Use isso. Use isso. É difícil errar pela intuição. É verdade. Ouvir músicas a 432 Hz, que nós falamos aqui, outros canais também falam, né? Então, isso também melhora e muito a sua conexão espiritual. E prestar atenção nas inspirações. O que nós fazemos aqui toda sexta-feira, Ângela? É uma inspiração. Inspiração. Ninguém fala aqui porque leu. Claro que nós preparamos o assunto, estudamos o assunto, mas isso não está escrito em enciclopédia nenhuma no que nós estamos falando aqui. Isso é uma inspiração. E quantas pessoas não são inspiradas? Seja para gravar uma live, seja para transformar o mundo, seja para criar. Então, a inspiração é outra, né, questão primordial nessa transformação, nessa retirada do nosso cansaço espiritual. E volto mais uma vez a falar da oração. A oração, ela não foi feita por uma estética espiritual. Ela foi feita como ferramenta transformadora. Então, a proteção que muita gente pede numa oração está dentro de você. Porque quando você eleva a sua vibração, você está totalmente protegida ou protegido. Por isso que a oração é importante quando ela é feita para você, dentro de você, elevando a sua vibração interna. Porque aí não tem para ninguém. Você não está desprotegido, você não está aberto a ser agredido de qualquer forma, seja energeticamente, fisicamente. Por isso é muito importante. E na questão espiritual é fundamental, né? Você transforma a sua vibração interna, você acaba com o estresse, você acaba com a fadiga. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E nas nossas relações, o que podemos fazer para que seja mais suave e leves? Pois há muito estresse e conflitos aí acontecendo, causando aí esse cansaço, que não é doença, mas adoece as pessoas. Nas relações, isso eu estou falando para mim, tá, pessoal? Falando para mim, porque a minha obrigação aqui é ser sincero, muito honesto com vocês. Então, eu não preciso me esconder de ninguém aqui, eu posso me expor. Estou falando isso para mim. A gente não precisa mais levantar a voz, não precisa mais fazer um discurso enorme para convencer ninguém, não precisa mais ficar angustiado se as pessoas não aceitam o que a gente tenta passar,
não precisa mais nada disso. E isso é extremamente cansativo quando você não tem o controle sobre isso, né? Eu tenho a tendência de falar alto quando eu estou empolgado, porque eu sou muito intenso, né? Eu sou muito emocional, chego a ser, às vezes, até passional, né? Quando eu quero que uma pessoa entenda o que eu estou dizendo, mas tudo isso causa, né? Causa um cansaço, causa fadiga, né? Então, a gente tem que ter calma, tem que ter, né, ponderação e não esperar, né, que aquilo que a gente está expondo ou dividindo com alguém seja obrigatório que aquela pessoa assimile. Claro. Mas ela tem o direito de ouvir e nós o dever de falar. Mas, né, com a devida, né, ponderação, com a devida moderação. Eu sempre ensino o pessoal que quer se libertar de vícios, né, ou de hábitos, né, não falam mais nem de vícios, mas de hábitos, por exemplo, os hábitos alimentares, né, evite os abusos, né, diminua as quantidades, mesmo que você, por exemplo, você quer transformar a sua dieta para vegetariana, mas você ainda necessita da alimentação à base de carne, o que eu explico para o pessoal? Não fique angustiado, não fique se culpando, mas use com moderação que você vai devagarzinho perceber que, de repente, você vai estar num outro processo novo para você. E nisso que eu acabei de falar, né, da intensidade, do falar alto, é a mesma coisa. A gente precisa moderar, né, usar com moderação e até praticar de fato aquela coisa que vai ser apenas, né, a mensagem e aquilo que a gente quer passar de melhor, né, para as pessoas ou dividir com as pessoas. Walter, e no trabalho, o que podemos fazer para diminuir o estresse do dia a dia, considerando que há um enorme número de pessoas que trabalham e não estão satisfeitas aí, né? Eu até quis minha colinha aqui, porque não estão satisfeitas com o que fazem, independente do quanto ganham. Nossa, eu conheço um monte de gente, principalmente no meio que eu estou aqui, né? Conheço um monte de gente que faz um monte de coisa, mas ganha muito bem, mas não está feliz, entendeu? E Bom, aí? primeiro eu tenho uma excelente notícia para todos, né? Alguns já sabem disso, mas eu vou repetir a notícia. As pessoas não trabalham pelo dinheiro, elas acham, uma boa parte acha que trabalha pelo dinheiro. Não, as pessoas não trabalham pelo salário. Eu conheço pessoas que ganham extremamente justo, né, apertado o salário, mas adoram o que fazem, adoram o que fazem, adoram o patrão que tem. Como é que você consegue chegar nisso? Primeiro, você precisa operar uma transformação dentro de você. Coloque dentro de você que você sempre vai fazer o melhor e vai fazer além do que te pedem. Então, se você trabalha no serviço de limpeza, não se limite apenas a retirar o lixo, a passar o pano, a recolher o que tem que recolher. Veja aquilo que você pode fazer além disso, que não esperam de você. Por exemplo, não esperam que você vá limpar a maçaneta da porta ou a porta e você vai lá e limpa. Não esperam que você vai limpar determinado lugar e você vai lá e limpa. E o que significa isso? Que você está dando o seu melhor e acima do que pedem para você. Isso te dá um sentimento recorrente de necessidade de ser um melhor. Isso faz com que você comece... Eu dei o exemplo da limpeza, mas é 100% das coisas, né? Se eu puxar para o outro lado, né? Sei lá, eu posso dar o exemplo de um professor, por exemplo, né? Como professor, eu sempre procurei dar além do que meus alunos queriam, e isso era muito gratificante, tanto da parte deles, como depois o reconhecimento. Então, faça o que você fizer, seja, sabe, cuidando da sua casa, seja cuidando de um trabalho remunerado, como empregado. Claro, tudo cansa, a rotina cansa, a repetição cansa, mas quando você começa a dar o seu melhor, tudo se transforma no seu ambiente, porque é você que se transformou, nem foi o ambiente. Não projete nos seus colegas de trabalho ou nos seus superiores as suas neuras. Via de regra, ninguém persegue empregado bom. Ninguém persegue empregado bom. Ninguém tem inveja de empregado que não é fofoqueiro, que não se mete em conversas paralelas, que não perde o seu tempo com asneiras, que cumpre as suas tarefas.
O que eu quero dizer com isso? Se você tem foco, se você está determinado a fazer, o grupo não é responsável. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ele fala uma coisa muito verdadeira. Não existe chefe ruim para empregado bom. Verdade. E você faz o seu ambiente, não é a empresa, não é os seus colegas, não é os seus superiores, é você que faz o seu ambiente. Claro, a satisfação das coisas podem fazer com que você queira mudanças, e isso é pessoal. Mas enquanto você permanecer em algum lugar, seja ele qual for, na função que for, se você fizer o seu melhor e reconhecer o melhor das pessoas, olhar o lado positivo das pessoas, você conquista o seu ambiente, você se transforma. Eu já consegui contribuir na vida profissional de uma pessoa que vinha para casa todo dia chorando, porque não se relacionava bem com o chefe. O chefe, ele era ríspido, ele exigia dessa pessoa o que ela entendia que era acima não da capacidade, mas do justo. Enfim, ela tinha um sério problema, isso dava problema emocional nela, tinha problema no estômago, passava mal, não comia direito, enfim. E eu, como convivia diretamente com essa pessoa, eu consegui, né, conversando com ela, mostrando que se ela mudasse a atitude dela, né, ela transformaria o próprio chefe dela, no sentido das atitudes, com ela, não ele como pessoa, mas as atitudes. Resultado, o dia que ela pediu, porque ela depois precisou sair daquele lugar que ela trabalhava, ela pediu demissão, o chefe, junto com uma outra supervisora, choraram com o dia que ela saiu de lá. Os três choraram de emoção por conta dessa relação que ela conseguiu construir. Mas o que ela fez? Ela mudou o chefe? Ela mudou a empresa? Não, era a mesma empresa, o mesmo chefe. Ela mudou ela, lá dentro. Ela começou a não projetar nele, né? não cobrar dele atitudes que ela deveria ter. E essa transformação fez com que ela fosse respeitada, reconhecida, né? Então, é um universo que a gente constrói. Claro, no mundo do trabalho existem muitos sacrifícios, muitas pessoas que se sacrificam, né? Tem os seus momentos de dificuldade, tem os seus períodos, mas tudo a gente consegue construir. E aí diminui esse cansaço psíquico que a gente está passando. Porque, é claro, até no trabalho, nós começamos a ver que muitas vezes nós temos pessoas supervisionando, dirigindo e mandando que não têm a menor capacidade. Isso é muito cansativo, né? Não tem a menor capacidade. Né? E querem mandar na gente. Querem não, mandam, né? Porque muitas vezes são pagas para fazer isso. Mas se lida com isso, né? Consegue se lidar com isso. E, claro, se o ambiente chega a um ponto onde não é mais adequado, cabe cada um fazer as suas escolhas. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, que há possibilidade, sim, dessa transformação sendo feita dentro de nós. E é o nosso descansar diário e rotineiro. Walter, para encerrar agora, explique rapidamente aí o que é essa sincronização consigo mesmo. Sincronização consigo mesmo é justamente um estado de gratidão pura, silêncio, estando em sintonia consigo mesmo. O que é estar em sintonia consigo mesmo? É fazer esse trabalho que eu trouxe para vocês hoje aqui, essa transformação, esse descansar acordado. Como é que eu descanso acordado? Eu cuido para a minha vibração se elevar, em todos os sentidos. Obviamente que eu estou falando para vocês, isso é uma mudança importante em termos gerais, né? Perceber o quanto nós somos agressivos, né? Não entender que o seu ímpeto, a sua iniciativa, né? Não confundir isso com agressividade. Muita gente diz que, né, a iniciativa, o ímpeto de fazer as coisas, né, não é agressividade. Não, ela pode ser confundida com agressividade, sim. A pessoa, de repente, é muito agressiva. Ela vai para cima de uma forma que... Então, o que é mais importante para estar em sintonia consigo mesmo? É saber o que as pessoas esperam da gente também. Isso é importante. Né? O grande profissional, o grande ser humano, dentro da família ou do seu trabalho, é aquele que se importa com o que as pessoas esperam dele.
E não só aquele que espera das pessoas uma resposta. Aquele que sabe entender o que as pessoas esperam dele, ele não só vai caminhar nesse descansar acordado, como o resultado a gente sabe qual que é. É ascensão, né? Ascensão consciencial, autoconhecimento, é crescimento. Então, encerrando, é isso, a sintonia de si mesmo. Bom, queria agradecer a todos que participaram dessa live, ao nosso mestre, Dr. Walter Trepps, aí, que compartilha afetuosamente todos esses conhecimentos para que a gente dê esse boom aí, né, de despertar planetário e que a gente comece essa viagem por nós mesmos. Walter, gratidão por todo esse compartilhamento e até o próximo ponto zero, né? Até a próxima sexta. Até. Gratidão, pessoal. Beijo no coração de vocês. Gratidão, Walter. Gratidão. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.